vamos para Nova York com o Barão. Barão, que sabe como ninguém, o quanto que os Estados Unidos também passou, porque a gente está passando, mais de 500 e tantos mil mortos. E até Biden disse que as 3 últimas guerras que os Estados Unidos passou não mataram tanta gente. Em um tempo assim absurdo, 1 ano e pouco. A situação aí em Nova York, principalmente, se você sente que está melhor, quer dizer, a vacinação nos Estados Unidos está rápida, mas as pessoas estão conscientes da necessidade de isolamento, uso de máscara, ou também está debandado que nem aqui? Olá, Kátia, boa tarde para você, todo mundo no Brasil. A situação melhorou bastante aqui nos Estados Unidos. O mês de janeiro foi o mais letal da pandemia. Você tem razão, mais de 500 mil mortos, somadas todas as últimas guerras, a primeira, a segunda guerras mundiais, a guerra do Vietnã. A situação melhorou no mês de fevereiro, Kátia. Houve uma queda de mais de 60% no número de casos e também no número de mortos. Isso deu um respiro para a população americana, que infelizmente estava vivendo uma situação dramática, exatamente como essa que o Brasil enfrenta agora, com hospitais lotados, sem filas em UTI. E aí, alguns fatores. É importante quem está no Brasil ficar atento para esse processo, né? O que mudou de janeiro para fevereiro? A situação mais dramática para uma situação não, obviamente, boa, mas menos pior. Então, distanciamento social, utilização de máscara, teve lockdown em alguns estados, algumas cidades, mas principalmente a vacinação, Kátia. Como você falou, ela realmente ganhou velocidade por aqui. Isso tem feito a diferença nos Estados Unidos, Kátia. Mas também a gente vê, como a gente comentou, Nelson também falou há pouco, os Estados Unidos, desde o início da pandemia, eles já começaram a fazer suas reservas de vacinas, desde o Trump, por mais que faziam umas bobagens pelo caminho, mas ainda pelo menos na vacina ele focou. Depois o Biden intensificando isso também, organizando. E como até ouvi você falando no Datena nesses dias, ele teria na tabela, no calendário deles de tempo de vacinar toda a população americana, até julho para fazer essa vacinação. E eles anteciparam até maio. Então, o que sobrar das vacinas, porque eles compraram vacinas até além do que eles precisavam, talvez eles distribuam, eles disponibilizem para outras nações. A gente espera que para o Brasil, né? Mas enfim, a gente não sabe. Mas quer dizer, com organização e foco, a gente consegue reverter uma situação assim, né, Barão? Tem toda a razão, Kátia. O governo americano já tinha investido na época do Donald Trump, inclusive nas pesquisas. Milhões e milhões foram distribuídos para diferentes laboratórios, inclusive esses que foram bem-sucedidos agora. Pfizer, Moderna, da Johnson Johnson, né, que são as 3 vacinas autorizadas aqui no país. O Biden conseguiu dar uma acelerada nesse processo. Imagina que no começo da administração dele, no dia 20 de janeiro, 1,5 milhão de pessoas tinham sido vacinadas. Hoje são 52 milhões, então... um vento danado por aqui, Kátia. 52 milhões de pessoas que foram vacinadas. E a expectativa, como você falou, houve até essa antecipação. Era que até julho a população americana inteira tivesse vacinada, agora até o final de maio. 90 dias praticamente, Kátia. Então, é um prazo acelerado, claro, mas tomara que dê certo. Só a vacina será fundamental e aí vão sobrar doses. E o Brasil tem a atenção aqui dos Estados Unidos. Há uma preocupação. Não adianta só os americanos estarem vacinados, o mundo inteiro precisa estar vacinado e a situação hoje do Brasil é a mais dramática, infelizmente. Agora eu te pergunto, Nelson, você acha que os americanos oferecendo a vacina, os nossos governantes aqui no Brasil vão aceitar ou vão fazer doce também até nessa hora? Não, as vacinas que o Barão mencionou, só a Moderna, que a gente ainda não tem aqui uma solicitação de utilização. As outras duas, a Pfizer... Pfizer conseguiu até definitiva, sim, né? A Pfizer e a Janssen, a Janssen está em aprovação, que foi testada aqui no Brasil, aqui em Campinas, por exemplo, né? E a Pfizer já tem aprovado para uso total, né? Daqui a pouco ela pode ser comercializada também nos laboratórios, pode comercializar na rede particular. Enfim, mas a questão é a seguinte, é que nos Estados Unidos você tem a vacina que você não tem a vacina. Se a gente tivesse, a gente estaria acelerado. Olha, deixa eu só fazer aqui uma colocação. A gente fala de Israel, a gente fala de Chile, os Estados Unidos, obviamente, por conta da quantidade. O Israel tem 9 milhões de habitantes. Chile tem pouco mais de 20 mil, próximo a 20 milhões de habitantes. O Brasil já vacinou mais de 7 milhões de pessoas. Mas na proporção de número de pessoas? Sim, mas é quase a população. E isso a gente está falando de um mês, mas eu não estou aqui elogiando o governador, o governo ou nada disso. Eu estou dizendo que a gente tem
A gente tem capilaridade, Tem potencial, a gente né? tem possibilidade. Sim, mas quando se tem 210 milhões de brasileiros, Exatamente, você tinha que dar um toque de caixa, E aí né? essa questão da vacina, não sei nem se o Barão pode confirmar isso, a União Europeia, ela também vai ter uma sobra de vacina e ela pretende distribuir isso para os países emergentes. O Brasil faria parte desses países emergentes. Eu não sei se os Estados Unidos vão respeitar isso ou vão distribuir para a OMS para que possa distribuir para países mais pobres. Você vai escolher para quem Pode ser distribuir. que isso aconteça também, entendeu? Vai depender de como o Brasil estiver. Agora, tudo bem, eu concordo com você. O Brasil até que está vacinando, vamos dizer, numa velocidade, Não, comparando aos outros, tudo bem, não é surreal. Agora, surreal é em cima de 210 milhões de A gente brasileiros. não tem nada. proporção, né? A gente não tem nada. Não chega a 33%, não é nada, né? É como se tivesse um monte de gente a fim de vacinar, mas sem a vacina em si. Então, como que você faz uma vacinação sem a Com vacina? isso, o Barão vai te falar, a gente não entra nos Estados Unidos, a gente não entra no lugar Reino nenhum, Unido, né? a gente não entra em lugar menino, nenhum. a gente consegue entrar daqui a pouco, nem na casa do vizinho. O Brasil, se eu não me engano, é o segundo país mais barrado no mundo. Mais barrado Tá. no mundo. E Mas- hoje os olhos estão todos pro Brasil desse perigo que a gente está passando e o risco que talvez tenha um brasileiro entrando no seu país, Mas que aí ninguém eu, quer, né? aí eu quero perguntar pro Barão justamente isso. Como que os americanos estão enxergando o Brasil, o que acontece no Brasil, as escolhas